Olá, vamos a mais um tema da Palavra do Senhor que se encontra na segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Aqui nós estamos vendo um versículo escatológico. Podemos dividir esse versículo em duas etapas. A primeira, mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. A vinda de um ladrão à noite, ela representa uma vinda de uma maneira assim, sem ninguém perceber. Uma maneira silenciosa, repentina, imprevista. Porque o ladrão não avisa que ele vai roubar uma casa, ele não diz que hora vai chegar, porque se ele avisasse, claro que o proprietário, as pessoas iriam se prevenir. Então aqui Pedro está usando uma figura de linguagem, uma símile, para mostrar que o ladrão, ele vem de maneira repentina, e mostrando a maior grandeza da palavra, que com letra maiúscula, dia do Senhor, virá como ladrão de noite, ou seja, o arrebatamento da igreja vai acontecer de uma maneira que nós não temos como prevenir, como prever, melhor dizendo. No abrir e fechar de olho, todo aquele que estiver preparado, com seu nome escrito no livro da vida, será arrebatado no abrir e piscar de olhos. Vai ser muito rápido. A segunda parte do versículo diz assim: no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Nós estamos ouvindo recentemente nos telejornais muita provocação entre a Rússia, Estados Unidos, Ucrânia. Aquela guerra que acontece lá, que se estende há mais de 2 anos, ela está tomando uma proporção imprevisível. Já se fala até na Terceira Guerra Mundial. Essa Terceira Guerra Mundial, ela para nós, ela representa, além de um perigo, uma possível extinção da humanidade. Todos os países que têm arma atômica nuclear, eles se tornam ameaça para a sobrevivência humana. Estados Unidos e Rússia são os maiores detentores, possuem a maior quantidade de arma de destruição em massa. Essas bombas nucleares, elas explodem e elas se propagam, inclusive, no ar. Além de ela fazer um grande estrago, destruir muito na hora da explosão, o resultado da explosão, a poeira ali radioativa, as consequências são imprevisíveis. Pedro está mostrando aqui numa visão de profeta os elementos se ardendo em fogo. Os elementos que nós temos na terra é fogo, terra, ar e água. Quando uma bomba dessa ela chega a ser detonada, ela também precisa queimar parte do oxigênio. Ela se alimenta disso. A carga dela de explosão, as toneladas de material explosivo são enormes, mas eles vão se propagando na medida que ele vai se tornando, reagindo com a atmosfera. Isso aqui é muito sério. Nós vemos que em Hiroshima e Nagasaki fizeram uma extinção. Até hoje, se ainda tiver pessoas vivas, sofrem as consequências. Nós vimos ali na Ucrânia, em Chernobyl, que aquela região ficou uma região desértica, praticamente. Nós vimos no Brasil, quando acharam uma máquina de raio-x e tiraram um pouco de uma substância lá, que era radioativo, e ali morreram as pessoas que tiveram contato e também tiveram que isolar até a terra que estava naquele solo. Tudo que teve contato com radiação teve que ser sepultado dentro de caixões de chumbo, concreto e num lugar reservado, porque ali está o material radioativo. Então Deus deu sabedoria ao homem, mas infelizmente muitos estão usando para a extinção da humanidade. Mas tudo isso está dentro do projeto de Deus, porque quando Pedro falou este versículo, há 2000 anos atrás, Pedro não imaginaria nem ainda a descoberta da pólvora. As armas que eles usavam na época eram armas feitas de metal, espada, escudo, lança, arcos e flecha. Não havia ainda
a utilização de armas de explosivos, principalmente aqui ogivas nucleares. Mas tudo isso foi preparado por Deus, porque quando o Senhor der ordem, independente de quem estiver no poder, se é o presidente de um país poderoso ou de outro, não, o comando vem daquele que está no céu, Senhor dos Exércitos, o nosso general de guerra. É de lá que vem a ordem. A primeira ordem é para arrebatar a igreja, retirar os salvos. A palavra de Deus diz lá em Isaías 57:1, não há quem considere, mas o justo é levado antes da prova. Nós vemos na semelhança de Enoque, que foi transladado para o céu para não ver a morte. Elias foi levado para o céu também. Moisés ali, o Senhor permitiu a sua morte. Provavelmente Moisés estava no meio daqueles que foram ressurretos, ali no capítulo 52 de Mateus, capítulo 27 de Mateus, versículo 52, melhor dizendo, que ali foram vistos as primícias dos que dormem e dormiram no Senhor. Então nós estamos diante de uma catástrofe. A humanidade está perplexa, líderes mundiais, eles continuam se provocando. Se a OTAN, por exemplo, e a França entrarem para apoiar e ajudar ali a Ucrânia, a Rússia já avisou que possivelmente fará uso de armas nucleares. Mas o certo é que nós devemos estar preparados, porque antes que qualquer autoridade dessa, recebendo qualquer comando maligno para fazer o mal para si e para a sua população, Deus vai nos retirar da terra através do arrebatamento. A igreja de Filadélfia, que é a igreja fiel, a igreja militante, ela tinha pouca força, eles eram poucos, porém guardaram a palavra, foram fiéis até a morte, e a promessa da coroa da vida foi oferecida a ele, e tantos quanto amarem a vinda do Senhor Jesus. Por isso nós estamos vivendo num momento em que os ânimos estão acirrados. O apóstolo Pedro, ao escrever isso, estava nos mostrando que vai acontecer a qualquer momento. O arrebatamento da igreja vai acontecer, a destruição em massa das coisas da terra vão acontecer. Jeremias, no capítulo 4, verso 23, viu a terra sem forma e vazia. Então ali ele viu toda a destruição que vai acontecer. E no livro de Apocalipse nós vamos ver 3 tipos de juízo. Nós vamos ver que haverá ali 3 sequências de juízo, e ali nós vamos ver toda a terra sofrendo, sendo devastada por causa do pecado, por conta de terem rejeitado o Salvador, e principalmente porque Deus tem preparado um novo céu e uma nova terra para todos nós. Por isso, se prepare, a qualquer momento este versículo se tornará realidade. A vinda do Senhor virá como ladrão de noite, e o céu se passará com grande estrondo. Não quero e nem desejo que você esteja aqui quando toda essa guerra catastrófica acontecer, quando as armas nucleares explodirem, quando os poderes do céu forem abalados, quando a terra for submetida ao fogo. Nós não estaremos aqui. Nós estaremos na glória com o Senhor, desfrutando de todas as promessas que Ele preparou para nós e para a sua igreja. Portanto, você que me ouve neste vídeo, se você tiver interesse, se você tiver no coração ali o interesse de buscar uma congregação, uma igreja, procure, entregue sua vida para Jesus, aceite-o como seu único e suficiente Salvador. Fazendo assim, o seu nome passará a estar escrito no livro da vida, e você estará inserido na primeira parte deste versículo. O Senhor virá para buscar a sua igreja através do arrebatamento. Não fique aqui para sofrer na mão do anticristo, não fique aqui para ver todas essas armas de destruição em massa fazer a aniquilação da humanidade, o sofrimento, porque nós não fomos destinados para a ira, mas nós fomos preparados para a aquisição da vida eterna em Cristo Jesus. Pense bem, pense nisso, a paz do Senhor.